Olá pessoal, meu nome é André Barbosa, sou sócio-diretor da Toro Investimentos e eu estou aqui hoje para conversar com vocês porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre diversificação internacional e principalmente esse aqui que é o tópico do nosso vídeo de hoje. Como fazer essa diversificação internacional através de BDRs ou abrir uma conta no exterior? Então dá o seu like, se inscreve no canal, porque como sempre a gente vai estar trazendo aqui informações que vão te ajudar a investir melhor. Antes de tudo, uma ressalva, esse não é um vídeo onde a gente vai discutir cada um dos microdetalhes sobre essas alternativas. Isso aqui é mais uma discussão geral, uma visão macro do que são os principais pontos que eu acredito que valem a pena ser considerados na hora de tomar essa decisão. Então a primeira coisa que nós vamos falar é diversificação internacional, se faz sentido. Segundo, qual que é a melhor, quais que são os pontos positivos e negativos de cada uma das alternativas. Terceiro, o que eu recomendo para cada tipo de investidor. E por último, eu vou falar o que eu, André Barbosa, faço na minha estratégia. Então a primeira coisa é o seguinte, diversificação internacional. Se você já faz, parabéns. Se ainda não, está na hora de começar. Um ativo que a gente gosta muito de ter são ativos que não são tão correlacionados com o que são os outros da sua carteira. Então, boa parte da população brasileira, a grande maioria, investe somente no Brasil. Então, quando você tem alguma coisa que afeta o risco Brasil, acaba afetando a sua carteira inteira. Então, qual que é a ideia aqui? Trazer um ativo que é negociado fora do Brasil, para que, caso a gente tenha alguma coisa institucional que vai afetar o risco Brasil, vai afetar a política, ou a economia, você vai ter esse ativo que vai te proteger. Então, a minha sugestão é que sim, vale a pena ter na sua carteira, a não ser que você tenha um perfil conservador, aí sim vale ficar mais na renda fixa, mas para quem está moderado ou agressivo, com certeza, e se você já faz isso, você está de parabéns, poucas pessoas fazem isso no Brasil ainda. Bom, entrando no ponto 2, que é o seguinte, as vantagens de você fazer isso via BDRs ou abrir uma conta lá fora. Primeiro ponto é, a situação dos BDRs mudou radicalmente. Recentemente a gente teve aí tanto a B3 quanto a CVM tomando iniciativas que foram sensacionais para democratizar esse acesso. Antes os BDRs eram só para investidores qualificados, ou seja, quem investia mais de R$1 milhão. Hoje não, ele está para todos nós, qualquer um pode investir em BDR. O lote padrão antes você tinha que comprar 10 unidades, agora nós estamos falando de uma. E além disso, a gente teve vários desdobramentos, onde o valor unitário por BDR caiu muito. Só para dar um exemplo, o BDR de Google, ou da Alphabet, na realidade, que é a empresa holding que é dona da Google, ele teve um desdobramento de 15 para 1. Então hoje, com você tendo real como R$60, você já consegue investir em Google, que isso é espetacular. Então a situação dos BDRs é muito provavelmente uma trajetória de liquidez crescente. Hoje eles já têm um aumento de liquidez forte depois de 22 de outubro, que foi quando mudaram as regras, e essa liquidez deve continuar só aumentando, e a gente deve ter novas e novas alternativas de BDR disponíveis aqui no Brasil. Quando a gente olha abrir uma conta lá fora, já é um negócio que você tem uma grande vantagem em relação a quantidades de ativos. Aqui no Brasil a gente tem algo como 600 BDRs, lá fora são, sei lá, mais de 8 mil ativos. Então se você tem uma visão muito sofisticada, alguma coisa que você está procurando aqui não está disponível, lá fora com certeza você vai ter mais acesso. E o outro ponto interessante são os IPOs. Então uma empresa que está sendo listada lá fora, ela não vai ter esse IPO do BDR imediatamente, demora um tempo para aparecer aqui, caso apareça, e lá você vai poder investir imediatamente. Então esse é o lado mais em termos de investimentos. Tem um lado operacional, que esse aí sim é mais complexo, porque é o seguinte, no BDR você não precisa fazer nada que você não já faz. Então, querendo dizer o seguinte, sua conta na corretora, você já consegue comprar um BDR hoje, você não precisa abrir nenhuma outra conta, você não precisa se preparar de nenhuma maneira diferente. Já para você investir diretamente nos ativos no exterior, você vai precisar abrir uma conta lá fora, vai precisar remeter recursos, quer dizer, você vai ter que fazer um câmbio, a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, ela fica mais complexa, você vai trazer outros elementos para ela. E em relação à tributação, você tem uma coisa que no BDR é diferente das ações, não tem aquela isenção até R$20 mil, se você fizer uma venda de R$20 mil, então você é tributado em 15%, independente do valor que você vender. E a outra coisa que acontece é o seguinte, se você tiver dividendos acima de R$1.900 mais ou menos por mês, você vai acabar sendo tributado também aqui no Brasil. Lá fora você tem algumas dessas vantagens, né, que você
pode fazer uma venda até R$35 mil por mês, onde você não vai ter essa tributação, então você tem uma isenção. Por outro lado, você tem outras preocupações, como por exemplo a sucessão. Se você tiver mais do que $60 mil, você vai ser sujeito ao que são as regras de sucessão lá fora, as regras de transmissão de bens, etc. e tal. Então, tendo essa visão geral, o que eu recomendo? Para as pessoas que já têm conta aqui no Brasil, querem fazer uma alocação por diversificação, querem ter um pé lá fora, o BDR nada mais é do que um recibo, né, de um ativo que negocia lá fora. O BDR é espetacular para a grande maioria das pessoas. Eu acho que o BDR é o instrumento mais recomendado. Para quem quer fazer uma alocação muito sofisticada ou inclusive já tem uma conta lá fora, aí sim você pode passar por essa situação de investir diretamente lá. Você vai ter acesso, como eu falei, a IPOs, você vai ter talvez mais sofisticação na sua alocação. Mas para o cidadão brasileiro médio que busca essa diversificação, a princípio eu considero que os BDRs são mais interessantes, tá? Eu, André Barbosa, o que eu faço? Eu prefiro os BDRs. Eu tento simplificar a minha declaração de imposto de renda o máximo possível. Eu tento fazer as coisas da maneira que vão trazer o mínimo de trabalho na hora de fazer o que são essa parte de impostos, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, para mim, o BDR, vamos dizer assim, as ofertas que a gente tem de BDR hoje no Brasil, para mim, elas são mais do que o suficiente e eu não me sinto na necessidade de buscar essa conta lá fora para ter acesso a coisas que não estão disponíveis como BDRs. A outra sugestão que eu dou é o seguinte: caso você comece essa diversificação, não se esqueça de você ter vários ativos. Então não adianta você ter só ativos de tecnologia, por exemplo. Então pense em ativos que não são tão correlacionados, então alguma coisa de varejo, alguma coisa de tecnologia. E um outro ponto interessante é que você pode também equilibrar essa carteira colocando também um ETF. Por exemplo, o IVVB11, que replica o S&P 500, você pode comprar ele aqui no Brasil também. Então, para quem está começando, talvez conciliar o IVVB11 com alguns BDRs, no mínimo de uns 4 ou 5, seria a minha sugestão inicial. E a outra coisa é o seguinte: fazer isso aos poucos. O grande negócio dessa alocação é que ela te dá também uma proteção cambial, querendo dizer o seguinte: o que é o BDR? Ele vai te dar uma combinação da variação do preço da ação lá fora e também da variação do câmbio entre o real e o dólar. Então são duas variáveis que você está aqui em conjunto. Então tem sim tem também um componente de proteção cambial, mas por isso a gente também tem que ter um cuidado, que é fazer as entradas ainda mais graduais. Então minha sugestão: IVVB11 mais alguns BDRs, não todos no mesmo setor, e fazer isso bem gradualmente ao longo do tempo. Então não compra tudo de uma vez, o câmbio vai estar oscilando também, vamos aproveitar também os movimentos de câmbio que sejam mais interessantes. Bom, é isso então, gente. Então eu agradeceria se vocês se inscrevessem no canal. Também coloquem aqui os comentários sobre mais detalhes, sobre coisas que vocês querem discutir, seja sobre o que foi falado nesse vídeo ou assuntos para a gente discutir nos próximos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.